ar nosso programa Espaço Cidadão, numa parceria com o Observatório das Metrópoles e NCT, tratando de uma temática, né, numa série de entrevistas que traz como linha de desenvolvimento dessas entrevistas o Observatório das Metrópoles nas eleições. Um outro futuro é possível. Abordando aqui esse assunto da governança metropolitana no programa de hoje, com três professores que representam regiões metropolitanas diferentes. Conosco aqui a Helenisa Campos, que é lá da região metropolitana, né, professora Helenisa, lá de Porto Alegre. Também conosco o professor Juliano Ximenes, que é lá do Pará, de Belém do Pará, onde eu estive há pouco tempo lá no Ver o Peso e passei pela cidade toda, maravilhosa. E também com a professora Jupira Mendonça, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa. Eu inicio com a professora Helenisa Campos, né, que está aqui conosco, do Núcleo de Porto Alegre, pedindo que a professora fale um pouquinho sobre a importância da região metropolitana frente aos desafios da implantação do Estatuto da Metrópole. Então, o que é que a implantação da região metropolitana tem a ver com o Estatuto das Metrópoles? Robson, prazer estar com vocês aqui e poder falar desse assunto que é importante, né? O Estatuto da Metrópole é uma lei federal que foi criada, salvo engano, 2015, 2017, acho que 2015, e esse estatuto ele traz uma regulamentação sobre as questões metropolitanas no Brasil, porque no final das contas, o que acontece? A política brasileira, depois da Constituição de 88, ela tendeu a, a, a conceder a gestão do território para os municípios, o que foi um grande ganho em termos de descentralização política, né? Mas a dimensão regional e metropolitana estacionou, né? E aí a gente teve algumas perdas, porque algumas questões que a gente vive hoje no cotidiano, elas ultrapassam os limites dos municípios, né? A gente tem, por exemplo, cidades em que as pessoas habitam, mas trabalham em metrópoles, né? Então, esses deslocamentos, essa vida cotidiana, não é? Questões relativas, às vezes, à utilização de recursos hídricos, né? Que não tem limites, a natureza não tem seus limites físicos. Todos esses elementos, eles fazem parte de um... Essa história do riscado geográfico, né? Que é como Isso. aqueles mapas dos países, o riscado geográfico, Uhum. o mapa dos estados e dos municípios, e até das divisões nos bairros, é criação Sim. humana, não é? Na natureza isso não existe, é tudo um pedaço de terra só, o rio é um só. Não, esse rio aqui é Há do uma... Pará, esse outro aqui é o rio é do Piauí, um exemplo. Não existe isso para a natureza, né? E a gente é confrontado diariamente com essas questões, né? Só que as políticas metropolitanas elas foram estacionadas, né? E o Estatuto da Metrópole, então, ele tenta trazer essa temática em forma de lei, né, para que haja um novo movimento de reconhecimento dessas dinâmicas que são supramunicipais, né? Então, é importante que a gente pare para pensar sobre essas coisas. Sem dúvida. Gostaria de ouvir o professor Juliano Ximenes, lá do Pará. Pensando na sua região metropolitana, professor Juliano, quais são as principais dificuldades quando se pensa na governança, né? O que há de dificuldade quando você pensa em administrar Belém e os municípios vizinhos a Belém? Obrigado, Robson. Prazer participar mais uma vez do teu programa. Queria agradecer a Jupira, a Helenisa. Com certeza, acho que vai ser uma discussão muito interessante. Em Belém, né, a gente tem Belém como a única metrópole na região norte, na Amazônia, né, que fez parte daquela primeira leva das 9 regiões metropolitanas brasileiras junto com o Rio, né, que tinha uma lei estadual na época. E
Bom, o problema tem a ver com os problemas do norte, da Amazônia como um todo, esse isolamento espacial, né? O transporte é mais difícil, existe uma dificuldade de contato comercial histórica, né, com as demais regiões do Brasil. Quando a Belém-Brasília, a rodovia, né, foi inaugurada, teve uma quebradeira da indústria local muito forte, por causa da competição entre preços, né? Mas eu acho que a gente pode fazer uma síntese, né, pegando carona na fala da Helenisa, que é o seguinte, a ideia do Estatuto da Metrópole, essa ideia toda de você ter uma administração realmente metropolitana, briga com o que a gente chama de pacto federativo, né? Como é que município, Distrito Federal, estados e a União, né, o governo Perfeito. federal, organizam essa ideia de jurisdição, um governo que tem controle sobre um território. Algumas leis valem, né? Elas são municipais, outras são estaduais, outras são federais. Outras, se o município não legislar, o estado vem e faz a lei, e por aí vai. Então, tem uma questão, como a Helenisa falou, que é a Constituição de 88, e aí você tem o nível metropolitano como uma coisa que está entre o municipal e o estadual. Por isso que a legislação que cria as primeiras regiões metropolitanas, apesar de ter sido uma lei da ditadura, obviamente isso é muito problemático, mas dizia que o responsável por esse negócio que é intermediário entre o município e o Estado era o Estado. Só que não existe um parlamento, ninguém elege deputado metropolitano, não existe o governo metropolitano. E não existe um modelo, ou não existia pelo menos, né? Então, isso é feito mediante pactos. O Estatuto da Metrópole, pelo menos, garante alguns instrumentos, né? Até mesmo orçamentários, prevê um tipo de plano, né? Então, um conjunto de ações técnicas e de orçamento, de E planejamento que haja o financeiro e respeito, o tal. bom senso para que esses pactos, esses planos Aí é que que está o fazem parte problema, dos né? municípios da região metropolitana sejam respeitados, porque não há, digamos assim, uma lei que obrigue, que imponha, né? Porque às vezes já não é fácil você governar, porque é, você precisa ouvir a Câmara e às vezes há uma oposição muito forte e você não consegue implantar certas coisas. Do mesmo jeito, imagine você trabalhar em conjunto com outros municípios, né? Na verdade, fazer democracia, né? Trabalhar a Dá participação não é uma trabalho. coisa fácil, mas é extremamente necessário, né? E tem um outro ponto que é importante, que é o seguinte: existe uma cultura de competição instalada entre os municípios brasileiros e os Isso, estados, né? Isso aí teve muito a ver com o governo Fernando Henrique Cardoso e com a chamada Lei Candir. Por isso essa discussão da reforma tributária aí no Congresso, ela é tão rica e tão feroz, né? Então você tem essa ideia de que um município que é, por exemplo, Minas, né, teve várias discussões em relação a outros estados como a Bahia e o próprio Rio Grande do Sul, né, da Helenisa, no sentido de atrair fábricas da indústria automobilística, né, para Betim e tal. Então, essa ideia da chamada guerra dos lugares reflete muito como o arranjo, né, de união Estado e município foi feito e foi conduzido a partir dos anos 90 como se atrair investimento fosse uma coisa muito boa. Cada um vai ficar melhor brigando uns com os outros. Deu nisso. Então, a gente não pode ficar falando assim, poxa, tem que ter um governo metropolitano. Vamos cooperar. Se a lógica de montagem do orçamento, a lógica de governo é uma lógica de competição, isso é completamente predatório, isso não é frutífero. Ou seja, para você ter uma dinâmica de cooperação, um prefeito e tal, você precisa ter um orçamento que seja cooperativo, você precisa ter uma inversão completa da lógica de distribuição do recurso, da lógica de investimento. Não vai depender da boa vontade das pessoas, né? isso. Não é uma questão de, mas temos que ser civilizados. Pois é, mas se você diz assim, olha, se você entrou na região metropolitana, você vai ter. Isso hoje em dia não tem mais tanta importância, mas na década de 2000, 2010 tinha muita. Você vai ter tarifa de telefone local para todo É. mundo que faz parte da região Era o que metropolitana. Você é mais se obrigado a ter falava, e tarifa de muitos entraram, ônibus. né? Porque deputado botou para ser região metropolitana, E porque paga aí menos DDD, né? Aí fica o técnico lá, ai, poxa, mas o estado tal é todo região metropolitana. Meu irmão, pô, peraí, você criou aí a regra, tá todo mundo competindo, você quer que o cara não use a regra, não é lei, tá aí a lei, o cara é de... Então, aí, se é micro-região ou se é região metropolitana, vira uma filigrana, coisa acadêmica, né? Mas qual é a questão? São territórios que se interligam, né? Então, a Perfeito. discussão da região metropolitana no Brasil, ela se faz ainda, né? Um avanço enorme que é o Estatuto da Cidade, discutido coletivamente, né? Nosso saudoso deputado Zezéu, né? Então, assim, a questão
é também uma questão da gente construir um pacto federativo, uma relação Estado-União-Município, né? União, município e Estado, que seja realmente cooperativa, ou seja, que vale a pena e que tenha uma lógica de troca mútua e de benefícios mútuos, não Que desse haja negócio de ficar disputando cooperação e não investimento. competição, não é, professor? Exatamente. Gostaria de ouvir a professora Jupira Mendonça, professora Jupira, que é lá da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Professora Jupira, bem-vinda ao nosso programa. Eu te pergunto, um pacto territorial seria uma forma de desenhar políticas públicas, né, para a região metropolitana como um todo, tentando evitar um pouco desses problemas que os professores anteriores acabaram de falar? Olá, Robson, obrigada. É um prazer estar aqui com você, com meus colegas Juliano e Helenisa. Bom, como disse o Juliano, esse pacto territorial, ele não vai depender da boa vontade das pessoas, dos prefeitos, enfim, mas de uma construção institucional, legal, né, que determine, né, um orçamento, inclusive, né, que possa responder a algumas não, a muitas demandas que são, ao mesmo tempo, comuns, né, aos municípios, mas com especificidades locais, né? Então, essa competição que o Hobbes, que o Juliano mencionou, ela acaba fazendo com que você tenha municípios com um orçamento mais alto, porque são mais industrializados, porque tem mais uma atividade econômica mais intensa, né? E que acaba, por isso mesmo, inclusive, tendo ali uma valorização maior dos terrenos desse município, expulsando para municípios muito pobres, né, uma parte grande da população. O que alguns municípios estão fazendo? Estão tentando impedir a chegada dessas pessoas, né? Por exemplo, criando lotes mínimos de 1.000 metros quadrados, né? Nós temos aqui na região metropolitana um ex-prefeito que chegou a dizer: não, já temos muitos pobres no nosso Não. município. Agora a gente É quer quase uma atrair as política pessoas que vão pagar IPTU, né? é quase uma política anti-imigração que alguns países fazem, né? Impressionante. Exatamente, xenófoba, né? Assim, Isso. bom, enfim, então acho que essa discussão ela tem que permear, né, esse pacto territorial. Nós estamos numa grande região, né, numa metrópole que se esparramou, se emendou com outras cidades, né, com outros municípios, e a gente tem que pensar nessa região como um todo, né? Também mencionando uma fala do Juliano, a questão tributária ela tem que ser pensada nesse nível também, né? Então, por exemplo, em Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, assim como em outras regiões metropolitanas, existe um fundo, né, de desenvolvimento metropolitano que é composto metade dele por recursos que o Estado coloca ali no fundo, né? E a outra metade distribuída pelos municípios segundo a sua capacidade, né? Segundo a sua receita. O problema é que, na medida em que não funciona, né, esse pacto territorial, à medida que essa governança vai se enfraquecendo, os municípios param de colocar recursos lá no fundo, né? E aí a gente vai tendo uma região que continua, ela é metropolitana, legalmente ela tem uma institucionalidade metropolitana, mas não funciona, né, de forma, de fato, compartilhada enfim, essa briga entre municípios acaba prevalecendo, né? O nosso tema de hoje é governança metropolitana, uma parceria com o INCT, Observatório das Metrópoles nas eleições. Um outro futuro é possível. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta.
E lembrando, né, que nessa série de entrevistas nós apontamos problemas e possíveis saídas, né? O foco dessa série de entrevistas que realizamos no Observatório das Metrópoles agora em 2024, né? Vem aí as eleições municipais e quem sabe esses temas possam ser bem debatidos nas campanhas. Entre esses temas, eu gostaria de provocar a professora Helenisa Campos, né? Sobre essa questão da região metropolitana, que ela ainda ocupa um lugar secundário, né? Não é prioridade nos debates sobre desenvolvimento no Brasil, né? E dentro desse assunto, né, eu acho que é um guarda-chuva de possibilidades do que a gente pode discutir, mas eu queria te provocar sobre algo que me ocorreu agora. É muito comum a gente observar que municípios têm muitas relações entre si, né, tanto mais próximos da capital ou que formam literalmente regiões metropolitanas ou mais afastados, mais para dentro do estado, para os interiores dos estados, há muitos municípios que formam associações e, de uma forma mais política do que técnica, acabam formando consórcios para resolver em conjunto seus problemas de lixo, de saúde, né? Tem virado uma moda que passa mais pelo arranjo político do que pelo arranjo técnico, né? E muitas vezes geram problemas e não conseguem resolver os problemas aos quais eles se propõem, né, quando formam e usam aquele nome bonito de consórcio. Queria te ouvir sobre isso, professora Helenisa. Então, Robson, essa questão dos consórcios, eu acho que ela demonstra um pouco certas estratégias alternativas, né? A ausência de um planejamento regional e metropolitano, que obviamente não cumpre integralmente a função de um planejamento, né? Porque o consórcio é uma lei federal que permite, né, que os municípios se articulem em torno de temáticas que lhes sejam caras por necessidade, né? E eles vão estabelecer uma série de iniciativas, né, e de compromissos que vão ser realizados no âmbito de um conjunto de municípios que podem estar numa região metropolitana ou em outra região qualquer do estado. Só que o foco, muitas vezes, é muito bem definido, bem delimitado, por exemplo, a questão dos resíduos sólidos, né? Destino dos resíduos sólidos. Mas, necessariamente, isso não passa por uma discussão mais ampla sobre a produção dos resíduos, né? A produção da mercadoria que vai se tornar resíduo futuro. Ou seja, essas questões elas implicariam, né, numa reflexão um pouco mais ampla para entender as dinâmicas das regiões e principalmente das regiões metropolitanas que têm uma concentração muito grande de pessoas, né? Normalmente elas são mais densas do ponto de vista populacional, né? Isso. E essa a ausência dessa reflexão torna, por exemplo, os consórcios limitados do ponto de vista da sua abrangência de atuação dentro do recorte regional onde eles estão atuando, né? Mas eu acredito que entender os consórcios e a forma como eles operam pode ser um elemento interessante para uma governança metropolitana, porque, afinal de contas, eles estão de alguma forma, criando suas próprias estratégias, né? Isso. Então, eu acho que são No coisas que mínimo, têm que estão ser percebendo que precisam se juntar para alguma coisa, né? isso, isso. E estão tentando fazer do modo que é possível dentro do interesse daquele agrupamento, né, de municípios. Agora, é claro, é necessário que uma instância mais ampla, que exige toda uma questão tributária, um reconhecimento territorial, mas também uma dimensão política com espaços onde representações regionais, metropolitanas possam se fazer presentes e possam participar e discutir, né, os encaminhamentos mais adequados para essas regiões. Então, isso não Perfeito. depende só de iniciativas individuais, né? Isso. Nesse sentido, o que nós temos é que a Constituição Federal estabelece que os estados têm essa responsabilidade, né?
O nosso tema de hoje é governança metropolitana, uma parceria com o INCT, Observatório das Metrópoles, nas eleições. Um outro futuro é possível. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Professor, a quem cabe a responsabilidade, a iniciativa de criar, digamos assim, um conselho da região metropolitana ou de criar algum espaço que funcione como gestão da região metropolitana, não só no seu caso, né, de Belém, mas em qualquer lugar do Brasil, né? Cabe aos governos dos estados, cabe aos prefeitos se reunirem entre si, por iniciativa própria, e fazerem isso? Como é que funciona isso na prática? É uma boa pergunta, Robson. Os arranjos são diversos, né? Mas o que essa legislação federal de 73, né? E depois o Estatuto da Cidade de 2015 prevê, é que o governo do estado seria uma espécie de supervisor geral, ele que faria a ligação, né? Porque ele é acima do município. Mas os municípios têm que concordar, têm que se reunir. Uhum. Então, quando a Helenisa falou do consórcio, é um caso bastante exemplar. Aqui na região metropolitana de Belém, como todas no Brasil, a gente tem um problema muito grave com lixo, né? E Hum. como a região metropolitana tem uma extensão razoável, assim, uns 80 e tantos quilômetros no sentido leste-oeste, de uma ponta a outra, digamos assim, Só abrindo um parênteses, você... professor, que nessa questão do lixo tem vários problemas dentro do próprio problema do lixo, porque É, tudo bem, geramos o lixo aí. Vai botar onde esse lixo? Outra. Quem vai levar o lixo? Outra. Como é que vai se dar esse transporte e quem vai pagar o custo se não está dentro do município? Como é que você vai levar para outro? Como é que você justifica isso no Tribunal de Contas que você foi para outro município, né, gastando mais dinheiro para deixar aquele lixo, né? Entre outras coisas, né? e aí você tem uma discussão assim sobre rever o aterro sanitário, digamos assim, da parte oeste da região metropolitana e outro consórcio, inclusive, na parte leste, entendeu? Ou seja, é a mesma região metropolitana, não são muitos municípios, são apenas 8 municípios, porém já tem essa discussão e tratativas para fazer. Tanto existia uma deputada do PSOL daqui, chamada Marinor Brito, né, quando foi deputada Sim, estadual, tentou organizar um parlamento metropolitano, né, ou seja, esse pacto, essa coisa bem do fair play, né, assim, bem na camaradagem dos agentes públicos. Mas essa ideia, assim, no caso do lixo, de você ter que organizar um consórcio no lado leste e outro no lado oeste. Ah, uma região metropolitana enorme não é enorme. Só que tem uma extensão razoável e, enfim, são dinâmicas diferentes e tal. A mesma coisa com o transporte. Então, você tem também essas situações, né, do caso do... Ah, o Estado é o grande gerenciador. Beleza, mas de onde vem o recurso, por exemplo? Se você vai fazer um aterro sanitário, uma planta qualquer de tratamento de resíduo, às vezes tem um empréstimo internacional, às vezes é um recurso do PAC, do governo federal, às vezes tem recurso próprio do município. Ou seja, as maneiras de resolver, elas não necessariamente combinam com esse negócio de que o Estado é o grande gerenciador. Às vezes o município se resolve direto com o governo federal. Todos esses isso. arranjos são possíveis, mas assim, formalmente o governo do Estado seria um grande supervisor, né? Porém, a realidade concreta acaba mandando, digamos assim, nessas relações. Então, os consórcios são importantes também por isso, né? Porque é uma maneira dos municípios se defenderem, digamos assim, né? Eu não acho, outro dia estava passando na internet a coisa da Maria da Conceição Tavares, né? E a Conceição, a professora Conceição Tavares, economista, dizia assim, Fantástico. eu estou de saco cheio desses municipalistas que ficam aí dizendo que o município tem que ter todo o orçamento e aí não tem planejamento. É uma coisa que ela é, digamos assim, incômoda, mas é interessante porque que ela está falando. Não adianta a gente fazer o discurso do hiperlocalismo, né? Todo o dinheiro no município. Isso era a lógica da ditadura. Então era uma coisa paroquial, clientelista, né? Não é bem assim. Agora, o município ganhou na Constituição uma atribuição desse tamanho e precisa ter os instrumentos para resolver também, ou ter amparo para poder resolver. Né? Perfeito. Então, essa discussão da governança é decidir publicamente, com transparência, todo mundo mais ou menos combinar com aquilo, alguém perde sempre, todo mundo, enfim, mas a coisa tem uma certa transparência. Isso exige um Perfeito. exercício de qualificação da democracia, ou seja, de combinar para além dessas coisas das pequenas negociações. Perfeito.
Professora Jupira Mendonça, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, do núcleo da região metropolitana, Observatório das Metrópoles de lá. O que é que o direito à cidade, por exemplo, tem a ver com essa questão da gestão da região metropolitana? Como é que esse direito do cidadão, que é cidadão, por exemplo, de BH, né? Como é que isso se relaciona com o direito do cidadão, direito à cidade do cidadão que mora vizinho, não é dali, mas é uma cidade que está interligada, né? Como é que essas duas questões se conectam? É uma questão ampla, né, Robson? Isso. Mas, enfim, na verdade, a gente tem duas, digamos, duas dimensões aí, né? Uma do direito a viver bem, né? Do direito à infraestrutura, Isso. ao trabalho, né? Aos serviços públicos, né? E o direito a intervir na cidade, né? Quer dizer, o direito de organizar-se para transformar a cidade, inclusive, né? E aí eu acho que a gente, em alguns casos, tem avançado um pouco, depois retrocede, né? Mas, digamos, os cidadãos metropolitanos, de alguma maneira, em alguns momentos, eles acabam se organizando, né, para também fazer face a essas questões, né, que são comuns, né? Minas Gerais avançou um pouquinho na década de 90, num arranjo de governança que incluiu a sociedade civil, né? Acho que tem que avançar muito mais, né? A gente tem um conselho deliberativo que tem a representação do governo do estado, da Assembleia, dos municípios, das câmaras e da sociedade civil. Mas são 2 membros da sociedade civil entre 16 membros, né? É, então, acho que a gente tem que avançar mais. Mas lá naquele momento, a entrada desses 2 representantes da sociedade civil acabou promovendo, provocando um nível de organização que durante um certo tempo funcionou, né? Foi organizado informalmente um colegiado metropolitano com representação dos diversos segmentos da sociedade que interferiu muito, né, no processo seguinte de elaboração do plano diretor metropolitano, né? Então, assim, a gente tem esses momentos, né? Houve ali depois um refluxo, né? A pandemia, de uma certa maneira, desmobilizou também, contribuiu para desmobilizar, né? O atual governo do estado, ele tem pouco interesse em processos participativos, então as reuniões do conselho hoje foram muito diminuídas, né? Pouca discussão, mas enfim, eu acho que essa ideia, quer dizer, o cidadão metropolitano é aquele que vive esses problemas que são comuns, né? Ele mora numa cidade, trabalha Isso. na outra, às vezes estuda numa terceira, quando ele precisa de um serviço especializado, ele vai lá para a capital, né? Que é o polo da região Isso. metropolitana, e, Não é porque ele é de na Minas Gerais, por exemplo, que ele vai deixar de ter direito como cidadão a algo que esteja ligado a uma cidade vizinha a Minas Gerais, né? O direito dele vai ser extensível onde ele estiver transitando, né? Sobretudo com porque certeza. é tanto fluxo todo dia, né? É, Entre todos os é, municípios, né? é, é. De alguma maneira, o sistema de saúde ele está organizado de forma, digamos, hierarquizada por complexidade de serviços e permite isso, né? O cidadão que vem lá de uma cidade um pouco distante, ele é recebido, né, no serviço Isso, especializado que está ali no polo metropolitano. Acho que a isso. gente precisava de pensar políticas públicas em outras esferas, né, ou em outras temáticas, né, que pudessem também pensar nessa direção, né? Assim, tentou-se Que dá uma isso tese de com, por doutorado exemplo, sobre isso, viu? hein? Acho que dá uma tese de doutorado, viu? Essa Ah, com temática. certeza, com certeza. Para você que nos acompanha pela TV, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho.
pode localizar também pelo Robson Cidadão e a gente espera você lá para assistir a entrevista completa e compartilhar.